E se os momentos mais difíceis da sua vida fossem, na verdade, convites para descobrir quem você realmente é? Dentro de você, há um oceano de sabedoria esperando para ser explorado, um guia interno que Carl Jung chamava de inconsciente. Hoje, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de autoconhecimento, desvendando como suas emoções, dúvidas e até seus medos podem se tornar aliados poderosos. Prepare-se para uma transformação que começa dentro de você. Inscreva-se agora, ative o sininho e fique até o final. Algo extraordinário está prestes a acontecer. A vida é um mistério em constante desdobramento, e segundo Carl Jung, nossas maiores revelações surgem nos momentos de maior incerteza. Quando tudo parece desabar, um relacionamento que termina, uma meta que escapa ou uma sensação de vazio que não explica. É exatamente aí que a transformação começa. Esses instantes de dúvida e desconforto não são castigos, mas portais. Eles nos desafiam a deixar para trás as versões limitadas de nós mesmos, aquelas moldadas por expectativas externas ou velhas crenças, e a abraçar quem realmente somos. Jung chamava isso de individuação. O processo de nos tornarmos inteiros, de integrar todas as partes do nosso ser para viver com autenticidade e propósito. Essa jornada, embora profundamente pessoal, é também universal. Não importa quem você seja ou onde esteja, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos perdidos, questionando nosso lugar no mundo. Talvez você já tenha sentido um peso no peito ao tentar agradar os outros, ou uma inquietação que surge quando percebe que está vivendo uma vida que não parece sua. Esses sentimentos são sinais de que sua alma está pedindo para ser ouvida. Jung nos ensina que, ao encararmos nossas sombras, aquelas partes de nós que escondemos ou reprimimos, não estamos lutando contra algo externo, mas dialogando com nosso próprio inconsciente. E nesse diálogo, encontramos não apenas respostas, mas também uma conexão profunda com a experiência humana. Pense nisso. Cada pessoa que você conhece carrega suas próprias sombras, seus próprios medos e dúvidas. Essa luta compartilhada é o que nos une. Quando você decide enfrentar suas emoções mais difíceis, não está apenas curando a si mesmo, está contribuindo para uma corrente invisível de coragem que ressoa pelo mundo. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, um reservatório de arquétipos e experiências compartilhadas por toda a humanidade, nos conecta uns aos outros. Assim, sua jornada de autoconhecimento não é apenas sua, ela ecoa na vida daqueles ao seu redor, inspirando outros a também olharem para dentro. A sombra, como Jung a descrevia, não é uma inimiga a ser derrotada, mas uma aliada a ser compreendida. Ela é composta por tudo o que rejeitamos em nós mesmos, a raiva que tentamos sufocar, a insegurança que escondemos, os desejos que julgamos inaceitáveis. Essas partes não desaparecem quando as ignoramos. Elas se manifestam de formas sutis, como uma reação exagerada a uma crítica, um padrão repetitivo em relacionamentos, ou até uma sensação de desconforto que surge sem motivo aparente. Jung nos convida a fazer uma pergunta poderosa nesses momentos. O que essa emoção está tentando me ensinar? Essa simples curiosidade pode transformar um conflito interno em uma oportunidade de crescimento. Por exemplo, imagine que você sente uma raiva intensa quando alguém desrespeita seus limites. Em vez de reprimir essa raiva ou se culpar por senti-la, pergunte: o que essa raiva está protegendo? Que parte de mim precisa ser reconhecida? Talvez ela revele que você tem negligenciado suas próprias necessidades para agradar os outros. Ou talvez aponte para uma ferida antiga, como uma experiência de rejeição que ainda carrega. Estudos em psicologia, como os de John Welwood, que integrou conceitos junguianos, mostram que emoções intensas são como faróis. Elas iluminam áreas da psique que precisam de atenção. Ao acolher essas emoções com compaixão, você começa a desmontar as barreiras que o separam da sua autenticidade. Encarar a sombra é um ato de coragem, porque exige que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. É como olhar no espelho e aceitar todas as suas imperfeições, não com julgamento, mas com curiosidade. Jung dizia que tudo o que não trazemos à consciência se manifesta em nossa vida como destino. Em outras palavras, aquilo que você evita enfrentar, seja um medo, uma mágoa ou uma verdade desconfortável, continuará aparecendo em sua vida, disfarçado de problemas externos. Talvez você perceba que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento tóxico, ou que sente um vazio mesmo após alcançar seus objetivos. Esses padrões não são coincidências, são mensagens do seu inconsciente, pedindo para que você pare e escute. Mas aqui está a boa notícia. Você é mais forte do que imagina.
Jung acreditava que todos nós temos a capacidade de enfrentar nossa dor, processá-la e transformá-la em sabedoria. Quando você acolhe suas emoções, mesmo as mais difíceis, descobre que elas não são tão avassaladoras quanto pareciam. Psicólogos modernos, como Kristin Neff, que estuda a autocompaixão, confirmam que aceitar nossas emoções sem julgamento reduz o estresse e aumenta a resiliência emocional. Esse processo não apenas o liberta do peso do passado, mas também o empodera para criar um futuro mais alinhado com sua verdade. Essa transformação interna tem um impacto profundo. Ela muda a forma como você se relaciona com o mundo. Quando você deixa de buscar validação externa, nas aprovações dos outros, nas conquistas materiais ou nas redes sociais, começa a encontrar tudo o que precisa dentro de si. Jung chamava isso de centro do self, o núcleo da sua psique que contém sua essência mais autêntica. Chegar a esse centro é como encontrar uma âncora em meio à tempestade. Não importa o que aconteça ao seu redor, você sabe quem é e o que valoriza. Considere as experiências que você já viveu. Um relacionamento que não deu certo, um emprego que não trouxe realização, uma meta que parecia impossível. Jung nos ensina que essas não são falhas, mas espelhos. Cada uma dessas experiências reflete algo que você precisava aprender sobre si mesmo. Talvez aquele relacionamento tenha mostrado que você estava sacrificando suas necessidades por medo de ficar sozinho. Talvez aquele emprego tenha revelado que você estava perseguindo um sonho que não era seu, mas sim imposto por expectativas externas. Estudos em psicologia narrativa, como os de Dan McAdams, mostram que as histórias que contamos sobre nossas vidas moldam nossa identidade. Ao reinterpretar suas experiências como lições, você transforma o sofrimento em crescimento. Integrar a sombra não é tarefa fácil. Exige coragem para olhar nos olhos daquilo que evitamos. Nossas falhas, nossas inseguranças, nossa vulnerabilidade. É como descer a um porão escuro, segurando apenas uma lanterna frágil, sabendo que o que você encontrará pode ser desconfortável. Mas Jung nos assegura que esse confronto é transformador. Quando aceitamos essas partes rejeitadas, elas deixam de nos controlar. Em vez de sermos marionetes de impulsos inconscientes, começamos a agir com intenção e clareza. Psicólogos contemporâneos, como Robert A. Johnson, que estudou profundamente a obra de Jung, explicam que a integração da sombra nos permite recuperar energia psíquica, aumentando nossa vitalidade e criatividade. Imagine sua vida como um rio. Quando você reprime partes de si mesmo, é como se estivesse construindo barragens que bloqueiam o fluxo natural da água. A energia que deveria fluir livremente fica estagnada, criando turbulência e caos. Mas, ao integrar sua sombra, você remove essas barragens, permitindo que o rio volte a correr com força e harmonia. Esse processo não apenas restaura seu equilíbrio emocional, mas também abre espaço para que sua verdadeira essência brilhe. Jung também nos alertou que o inconsciente não se comunica de forma direta. Ele fala por meio de símbolos, sonhos e emoções, como um poeta que usa metáforas para expressar verdades profundas. Talvez você já tenha tido um sonho recorrente que o deixou intrigado, ou sentido uma emoção intensa sem motivo aparente. Esses são os sussurros do seu inconsciente, tentando chamar sua atenção. Por exemplo, um sonho sobre uma casa antiga pode simbolizar partes esquecidas de sua psique, enquanto uma sensação de peso no peito pode indicar um conflito interno não resolvido. Aprender a decifrar esses sinais é como aprender um novo idioma, o idioma da sua alma. Para começar a ouvir esses sinais, Jung recomendava práticas como a introspecção, a escrita reflexiva e a análise de sonhos. Escrever um diário, por exemplo, pode ser uma ferramenta poderosa para acessar o inconsciente. Tente responder perguntas como: o que estou evitando sentir? Ou que parte de mim estou ignorando? Essas práticas não exigem respostas perfeitas. O simples ato de perguntar já começa a abrir portas. Além disso, a meditação e a mindfulness, amplamente estudadas hoje, podem ajudar a silenciar o ruído externo e conectar você com sua voz interior. Estudos mostram que apenas 10 minutos diários de meditação podem reduzir a ansiedade e aumentar a clareza mental, criando espaço para insights profundos. Mas ouvir a si mesmo é apenas o primeiro passo. Jung enfatizava que o autoconhecimento deve ser seguido por ação. Isso significa priorizar suas necessidades, mesmo que isso incomode os outros. Muitas vezes, somos condicionados a acreditar que colocar os outros em primeiro lugar é um ato de bondade. No entanto, Jung via o amor próprio como a base de uma vida plena. Amor próprio não é sobre arrogância ou egoísmo. É sobre reconhecer seu valor intrínseco e tratar-se com o mesmo respeito que você oferece aos outros. É dizer não a situações que drenam sua energia,
estabelecer limites saudáveis e dar-se permissão para perseguir o que realmente importa para você. Considere sua vida como um jardim, como sugeriu o texto original. Cada escolha que você faz é como plantar uma semente. Se você permite que ervas daninhas, como relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos ou medos não resolvidos, dominem o solo, elas sufocarão as flores que poderiam florescer. Soltar essas ervas daninhas exige coragem, porque muitas vezes elas estão enraizadas em padrões antigos ou expectativas alheias. Talvez você tema ser julgado por mudar, ou sinta culpa por deixar ir pessoas que já não se alinham com sua jornada. Mas Jung nos lembra que o desapego é um ato de confiança. Confiança de que, ao liberar o que não serve mais, você está criando espaço para algo mais verdadeiro e vibrante. Esse processo de desapego pode ser mal compreendido. Algumas pessoas podem rotulá-lo como egoísta ou tentar manipulá-lo para que volte aos velhos padrões. Mas aqui está uma das lições mais poderosas de Jung. O mundo exterior é um espelho do seu mundo interior. Quando você cultiva paz, clareza e autenticidade dentro de si, suas experiências externas começam a refletir essa transformação. Relacionamentos se tornam mais genuínos, oportunidades surgem com mais facilidade, e você começa a atrair pessoas e situações que ressoam com sua essência. Esse fenômeno, que Jung chamava de sincronicidade, é como um diálogo entre seu inconsciente e o universo, uma dança cósmica que acontece quando você está alinhado com sua verdade. Sincronicidade não é magia ou acaso. É o resultado de viver com intenção e autenticidade. Pense em um momento em que tudo pareceu se encaixar perfeitamente. Uma conversa inesperada que mudou sua perspectiva, uma oportunidade que surgiu no momento certo, ou até mesmo um livro que caiu em suas mãos exatamente quando você precisava dele. Esses eventos não são coincidências, são reflexos de um alinhamento interno. Estudos em psicologia positiva, como os de Mihaly Csikszentmihalyi, mostram que pessoas que vivem de forma autêntica relatam maior satisfação com a vida e uma sensação de fluidez, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. No entanto, o caminho para tal autenticidade não é linear. Haverá momentos de dúvida quando você se perguntará se está no rumo certo. Jung nos lembra que a jornada de autoconhecimento é como uma espiral. Você pode revisitar velhos desafios, mas cada volta o leva a um nível mais profundo de compreensão. Mesmo nos dias difíceis, quando a mudança parece lenta, cada pequeno passo conta. Talvez hoje você decida dizer não a algo que não quer fazer. Ou reserve 5 minutos para refletir sobre um sonho que teve. Esses atos, por menores que pareçam, são sementes que plantam a transformação. Jung também nos ensinou que o sofrimento, quando enfrentado com coragem, pode ser um poderoso catalisador para o crescimento. Ele não via a dor como algo a ser evitado, mas como uma ponte para a evolução. Quando você encara suas emoções difíceis, como tristeza, raiva ou medo, com curiosidade em vez de resistência, elas revelam lições valiosas. Por exemplo, a raiva pode mostrar onde seus limites foram violados, enquanto a tristeza pode apontar para algo que você valoriza profundamente. Psicólogos modernos, como Brené Brown, ecoam essa ideia, destacando que a vulnerabilidade é a porta de entrada para a conexão e a transformação. Hoje, convido você a fazer uma pausa e refletir. Que partes de si mesmo você tem ignorado? Quais emoções, sonhos ou necessidades você deixou de lado para agradar os outros? E o que poderia acontecer se você ousasse se escutar? Essas perguntas não são apenas um exercício intelectual. Elas são um portal para uma vida mais plena. As respostas que você busca não estão fora de você, nas opiniões alheias, nas conquistas materiais ou na validação externa. Elas estão dentro, esperando que você tenha coragem de encontrá-las. Quando você começa a ouvir sua voz interior e agir de acordo com ela, algo mágico acontece. É como acender uma chama que ilumina os cantos mais escuros da sua psique. Essa chama é sua verdade, a versão autêntica de você que sempre esteve aí, mas que talvez tenha sido ofuscada pelas exigências do mundo. Jung acreditava que o inconsciente não é apenas um depósito de traumas, é também um reservatório de sabedoria infinita. Dentro dele estão as respostas para perguntas como: por que certos padrões se repetem na minha vida? Por que sinto um vazio mesmo quando tudo parece bem? Por que algumas pessoas parecem drenar minha energia? Essas perguntas têm respostas e elas não estão fora de você. Talvez você já tenha notado que certas pessoas ou situações despertam emoções intensas, uma raiva que parece desproporcional, uma tristeza que surge sem motivo claro ou uma sensação de desconforto que você não explica. Jung diria que essas experiências são espelhos da sua sombra,
refletindo partes de você que precisam de atenção. Em vez de fugir dessas emoções, acolha-as como mensageiras. Pergunte: o que você está tentando me ensinar? Essa curiosidade é o primeiro passo para a integração. Integrar a sombra não significa tornar-se perfeito ou eliminar suas falhas. Significa abraçar sua humanidade por inteiro, com todas as suas contradições. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Esse processo é desconfortável, mas também libertador. Quando você aceita suas imperfeições, deixa de ser prisioneiro da culpa ou da vergonha. Você se torna livre para criar uma vida que reflete quem você realmente é. Imagine que sua psique é como uma casa com muitos quartos. Alguns são iluminados e bem cuidados, enquanto outros estão trancados, cheios de poeira e memórias esquecidas. Integrar a sombra é como abrir essas portas trancadas, deixar a luz entrar e redescobrir o que está lá dentro. Talvez você encontre velhas dores, mas também encontrará tesouros, talentos que nunca explorou, paixões que deixou para trás, uma força que nem sabia que tinha. Esse processo não apenas transforma você, ele transforma o mundo ao seu redor. À medida que você se alinha com sua essência, algo extraordinário acontece. Sua energia muda. Você começa a atrair pessoas que o inspiram, experiências que o desafiam a crescer e momentos de clareza que parecem mágicos. Isso é a sincronicidade em ação, um lembrete de que você está no caminho certo. Mas para chegar lá, é preciso coragem. Coragem para se priorizar, para dizer não ao que não ressoa com você, para deixar ir o que já não serve. O maior obstáculo nesse caminho não é o mundo externo, mas sua própria resistência interna. Jung falava do crítico interno, aquela voz que diz que você não é bom o suficiente, que não merece ser feliz, que deve se conformar com menos. Essa voz não é sua verdade. É um eco de velhas crenças formadas por críticas passadas, expectativas alheias ou momentos de rejeição. A boa notícia é que você tem o poder de reescrever essa narrativa. Comece tratando-se com compaixão. Fale consigo mesmo como falaria com um amigo querido. Aos poucos você verá que essa voz crítica perde força, dando espaço a uma nova confiança. Viver autenticamente é um ato de rebeldia em um mundo que nos pressiona a nos encaixar. É escolher ser você mesmo, mesmo que isso signifique desapontar algumas pessoas. Jung acreditava que a individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é o propósito central da vida. Esse processo não é egoísta, é sagrado. Quando você vive a partir da sua verdade, não apenas transforma sua própria vida, mas também inspira outros a fazer o mesmo. Sua autenticidade é um presente para o mundo. Então, o que você está esperando? O convite de Jung está diante de você. Olhe para dentro, enfrente suas sombras e descubra a luz que sempre esteve aí. Cada passo que você dá nessa jornada é um ato de amor próprio, uma promessa de que você está pronto para viver uma vida que realmente o inspira. Comece hoje. Escute aquele sussurro interno. Ele sabe o caminho. A vida é um mistério em constante desdobramento e, segundo Carl Jung, nossas maiores revelações surgem nos momentos de maior incerteza. Quando tudo parece desabar, um relacionamento que termina, uma meta que escapa ou uma sensação de vazio que não explica. É exatamente aí que a transformação começa. Esses instantes de dúvida e desconforto não são castigos, mas portais. Eles nos desafiam a deixar para trás as versões limitadas de nós mesmos, aquelas moldadas por expectativas externas ou velhas crenças, e a abraçar quem realmente somos. Jung chamava isso de individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, de integrar todas as partes do nosso ser para viver com autenticidade e propósito. Essa jornada, embora profundamente pessoal, é também universal. Não importa quem você seja ou onde esteja, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos perdidos, questionando nosso lugar no mundo. Talvez você já tenha sentido um peso no peito ao tentar agradar os outros, ou uma inquietação que surge quando percebe que está vivendo uma vida que não parece sua. Esses sentimentos são sinais de que sua alma está pedindo para ser ouvida. Jung nos ensina que ao encararmos nossas sombras, aquelas partes de nós que escondemos ou reprimimos, não estamos lutando contra algo externo, mas dialogando com nosso próprio inconsciente. E nesse diálogo, encontramos não apenas respostas, mas também uma conexão profunda com a experiência humana. Pense nisso. Cada pessoa que você conhece carrega suas próprias sombras, seus próprios medos e dúvidas. Essa luta compartilhada é o que nos une. Quando você decide enfrentar suas emoções mais difíceis, não está apenas curando a si mesmo.
está contribuindo para uma corrente invisível de coragem que ressoa pelo mundo. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, um reservatório de arquétipos e experiências compartilhadas por toda a humanidade, nos conecta uns aos outros. Assim, sua jornada de autoconhecimento não é apenas sua, ela ecoa na vida daqueles ao seu redor, inspirando outros a também olharem para dentro. A sombra, como Jung a descrevia, não é uma inimiga a ser derrotada, mas uma aliada a ser compreendida. Ela é composta por tudo o que rejeitamos em nós mesmos, a raiva que tentamos sufocar, a insegurança que escondemos, os desejos que julgamos inaceitáveis. Essas partes não desaparecem quando as ignoramos. Elas se manifestam de formas sutis, como uma reação exagerada a uma crítica, um padrão repetitivo em relacionamentos, ou até uma sensação de desconforto que surge sem motivo aparente. Jung nos convida a fazer uma pergunta poderosa nesses momentos. O que essa emoção está tentando me ensinar? Essa simples curiosidade pode transformar um conflito interno em uma oportunidade de crescimento. Por exemplo, imagine que você sente uma raiva intensa quando alguém desrespeita seus limites. Em vez de reprimir essa raiva ou se culpar por senti-la, pergunte: o que essa raiva está protegendo? Que parte de mim precisa ser reconhecida? Talvez ela revele que você tem negligenciado suas próprias necessidades para agradar os outros. Ou talvez aponte para uma ferida antiga, como uma experiência de rejeição que ainda carrega. Estudos em psicologia, como os de John Welwood, que integrou conceitos junguianos, mostram que emoções intensas são como faróis. Elas iluminam áreas da psique que precisam de atenção. Ao acolher essas emoções com compaixão, você começa a desmontar as barreiras que o separam da sua autenticidade. Encarar a sombra é um ato de coragem, porque exige que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. É como olhar no espelho e aceitar todas as suas imperfeições, não com julgamento, mas com curiosidade. Jung dizia que tudo o que não trazemos à consciência se manifesta em nossa vida como destino. Em outras palavras, aquilo que você evita enfrentar, seja um medo, uma mágoa ou uma verdade desconfortável, continuará aparecendo em sua vida, disfarçado de problemas externos. Talvez você perceba que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento tóxico, ou que sente um vazio mesmo após alcançar seus objetivos. Esses padrões não são coincidências, são mensagens do seu inconsciente pedindo para que você pare e escute. Mas aqui está a boa notícia: você é mais forte do que imagina. Jung acreditava que todos nós temos a capacidade de enfrentar nossa dor, processá-la e transformá-la em sabedoria. Quando você acolhe suas emoções, mesmo as mais difíceis, descobre que elas não são tão avassaladoras quanto pareciam. Psicólogos modernos, como Kristin Neff, que estuda a autocompaixão, confirmam que aceitar nossas emoções sem julgamento reduz o estresse e aumenta a resiliência emocional. Esse processo não apenas o liberta do peso do passado, mas também o empodera para criar um futuro mais alinhado com sua verdade. Essa transformação interna tem um impacto profundo. Ela muda a forma como você se relaciona com o mundo. Quando você deixa de buscar validação externa nas aprovações dos outros, nas conquistas materiais ou nas redes sociais, começa a encontrar tudo o que precisa dentro de si. Jung chamava isso de centro do self, o núcleo da sua psique que contém sua essência mais autêntica. Chegar a esse centro é como encontrar uma âncora em meio à tempestade. Não importa o que aconteça ao seu redor, você sabe quem é e o que valoriza. Considere as experiências que você já viveu. Um relacionamento que não deu certo, um emprego que não trouxe realização, uma meta que parecia impossível. Jung nos ensina que essas não são falhas, mas espelhos. Cada uma dessas experiências reflete algo que você precisava aprender sobre si mesmo. Talvez aquele relacionamento tenha mostrado que você estava sacrificando suas necessidades por medo de ficar sozinho. Talvez aquele emprego tenha revelado que você estava perseguindo um sonho que não era seu, mas sim imposto por expectativas externas. Estudos em psicologia narrativa, como os de Dan McAdams, mostram que as histórias que contamos sobre nossas vidas moldam nossa identidade. Ao reinterpretar suas experiências como lições, você transforma o sofrimento em crescimento. Crescer, no entanto, não significa que os desafios desaparecem. A vida é um ciclo contínuo de aprendizados e cada novo obstáculo traz uma oportunidade para se aproximar ainda mais da sua essência. A diferença é que, quando você aprende a se priorizar, enfrenta esses desafios com uma força interior que antes não conhecia. Jung dizia que o medo nunca desaparece completamente, mas ele deixa de ser um obstáculo quando você confia na sua intuição. Essa voz interior, que muitas vezes ignoramos, é uma das ferramentas mais poderosas que possuímos. Ela é como uma bússola que nos guia pelo desconhecido, apontando o caminho mesmo quando a lógica parece falhar.
A intuição, segundo Jung, é a linguagem do inconsciente. Ela se manifesta em sensações sutis, um arrepio, um pensamento insistente, uma emoção que surge do nada. Talvez você já tenha sentido um pressentimento que o levou a tomar uma decisão importante, ou uma inquietação que o fez mudar de rumo. Esses sinais não são acidentais, são mensagens do seu self, guiando-o para o que é melhor para sua alma. No entanto, vivemos em um mundo que nos ensina a desconfiar da intuição, a priorizar a razão e buscar respostas externas. Recuperar essa confiança é um ato de rebeldia, um compromisso com sua própria verdade. Para fortalecer sua conexão com a intuição, Jung recomendava práticas como a atenção plena e a escuta ativa do inconsciente. Experimente reservar alguns minutos por dia para silenciar o ruído externo e perguntar a si mesmo: o que estou sentindo agora? O que meu corpo está me dizendo? Escrever seus pensamentos ou sonhos em um diário também pode ajudar a decifrar esses sinais. Estudos em neurociência, como os de Antônio Damasio, mostram que a intuição é uma forma de inteligência emocional, integrando informações do corpo e da mente para tomar decisões mais acertadas. Quanto mais você pratica ouvir sua intuição, mais clara ela se torna, como uma rádio que finalmente sintoniza a frequência certa. Quando você começa a confiar na sua intuição, algo mágico acontece. Sua vida começa a fluir com mais facilidade. Decisões que antes pareciam impossíveis tornam-se mais claras. Oportunidades que você buscava começam a aparecer, como se o universo estivesse respondendo à sua coragem. Jung chamava isso de sincronicidade, aqueles momentos em que tudo parece se alinhar perfeitamente. Talvez você conheça alguém que traz uma nova perspectiva exatamente quando precisa, ou encontre um recurso que o ajuda a dar o próximo passo. Esses eventos não são coincidências, são reflexos de um alinhamento interno, de uma conexão profunda com sua essência. Essa conexão com você mesmo é o relacionamento mais importante que você pode cultivar. No entanto, é fácil esquecê-la em um mundo que nos pressiona a nos encaixar, a corresponder às expectativas dos outros, a buscar validação externa. Quantas vezes você já se pegou perguntando: o que os outros vão pensar? Ou, será que estou fazendo o suficiente? Essas perguntas nos afastam da nossa verdade. Jung nos convida a fazer perguntas mais profundas. O que eu realmente quero? O que me faz sentir vivo? Essas questões, embora simples, têm o poder de redirecionar sua vida para um caminho de autenticidade. Ser autêntico significa abraçar todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que você preferiria esconder. A sombra, como Jung a chamava, não é algo a ser temido, mas uma fonte de sabedoria. Cada emoção que você reprime, raiva, tristeza, culpa, carrega uma lição. A raiva pode mostrar onde você precisa estabelecer limites. A tristeza pode revelar o que você valoriza profundamente. A culpa pode apontar para ações que precisam de reparação. Em vez de ver essas emoções como problemas, acolha-as como guias. Pergunte: o que você está aqui para me ensinar? Essa curiosidade transforma o desconforto em crescimento. A cura emocional, segundo Jung, não acontece quando você elimina suas emoções difíceis, mas quando aprende a vivenciá-las plenamente. Isso exige coragem, porque sentir de verdade pode ser doloroso. Talvez você precise revisitar memórias antigas, enfrentar mágoas que enterrou ou reconhecer erros que cometeu. Mas esse processo é profundamente libertador. Estudos em terapia cognitivo-comportamental, como os de Aaron Beck, mostram que aceitar emoções sem julgamento reduz a intensidade do sofrimento e aumenta a clareza mental. Quando você se permite sentir, libera a energia que estava presa, criando espaço para alegria, criatividade e conexão. Priorizar a si mesmo também significa aprender a dizer não. Jung acreditava que estabelecer limites é um ato de amor próprio, uma forma de proteger sua energia e afirmar seu valor. Cada vez que você permite que alguém ultrapasse seus limites, envia uma mensagem ao seu inconsciente de que suas necessidades não importam. Mas quando você diz não com firmeza e respeito, está declarando: eu mereço ser tratado com dignidade. Esse ato, embora desafiador, é transformador. Ele não apenas preserva sua energia, mas também ensina aos outros como devem se relacionar com você. Estabelecer limites pode ser especialmente difícil se você está acostumado a priorizar os outros. Talvez você tema ser visto como egoísta ou perder essa aprovação de alguém. Mas Jung nos lembra que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É a base para cuidar dos outros de forma genuína. Quando você está em paz consigo mesmo, tem mais amor, paciência e energia para oferecer. Relacionamentos construídos a partir dessa autenticidade são profundos e significativos, porque refletem sua verdade.
Por outro lado, relações baseadas em sacrifício ou necessidade tendem a se desgastar, porque não são sustentadas pela sua essência. À medida que você avança nessa jornada, perceberá que algumas pessoas e situações começam a se afastar de sua vida. Isso pode ser doloroso, mas é necessário. Jung dizia que o mundo exterior reflete o mundo interior. Quando você se alinha com sua verdade, as relações e circunstâncias que não ressoam com essa verdade naturalmente se dissolvem. Em seu lugar, surgem conexões mais autênticas, pessoas que o inspiram, que respeitam seus limites, que celebram sua autenticidade. Esse processo de limpeza é um sinal de crescimento, uma prova de que você está no caminho certo. O mais poderoso em se priorizar é o impacto que isso tem no mundo ao seu redor. Sua coragem para viver autenticamente é contagiante. Quando você escolhe ouvir sua intuição, enfrentar suas sombras e estabelecer limites, inspira outros a fazer o mesmo. Jung acreditava que a transformação individual é a semente da transformação coletiva. Cada pequeno ato de autoconhecimento, cada não que você diz, cada emoção que acolhe, cada sonho que persegue, cria ondas que tocam a vida de outros. Você se torna um farol, iluminando o caminho para aqueles que ainda estão perdidos. Imagine o impacto de compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Talvez um amigo esteja lutando com dúvidas sobre si mesmo, ou um familiar esteja preso em padrões que não entende. Suas palavras, sua história, sua coragem podem ser a centelha que os leva a iniciar sua própria jornada. Por isso, convido você a fazer parte dessa missão. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa se beneficiar dela. Deixe um comentário contando como as ideias de Jung tocaram sua vida, ou que passo você está disposto a dar para se priorizar. Cada interação, um like, um compartilhamento, uma inscrição, ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, construindo uma comunidade onde o autoconhecimento e a autenticidade são celebrados. A jornada que Jung nos propõe não é fácil, mas é profundamente gratificante. Cada passo que você dá rumo à sua verdade o aproxima de uma vida plena, onde você não apenas sobrevive, mas floresce. Você recupera sua energia, sua clareza, seu propósito. E o mais importante, você se lembra de quem realmente é, não a versão que o mundo espera, mas a essência única e valiosa que sempre esteve dentro de você. A vida está chamando. Está na hora de responder. Nos vemos no próximo passo dessa jornada.